Em tantos anos, pela primeira vez, o Natal não será praticamente celebrado muito pouco na Terra Santa, na Terra de Israel, na Palestina. E a gente pensa, com toda essa dificuldade, com tanta falta de paz, conflito e confusão, será que Deus perde o controle do mundo e da nação? É interessante observar como a verdade daquilo que envolve o Natal é tão significativa e importante. Hoje temos uma mensagem especial para a sua vida e para o seu coração. O Natal que vai da casa, vai de casa até chegar a Gaza. Será que é isso mesmo nesse momento de conflito e turbulência mundial? Será possível celebrar de verdade o Natal? Confira conosco na mensagem da IBNU. Não se esqueça, divulgue para os amigos, multiplique aí esse conteúdo, inscreva-se no canal, aperte o sininho e seja você também um parceiro da IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor e Feliz Natal! Aleluia! Jesus nasceu! Feliz Natal! Sim, estamos celebrando a encarnação do Filho de Deus, a chegada do Messias Salvador. Mas hoje, no momento da nossa meditação, reflexão, mensagem sobre o nascimento de Jesus, eu queria que todos pensassem num tema talvez para lá de inquietante. O Natal que sai de casa e vai chegar a Gaza. Para refletir sobre esse tema tão inquietante, vamos ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 14 em diante. E o texto da Bíblia diz o seguinte: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Quando nós pensamos na pessoa de Jesus, muita gente talvez tenha uma ideia um pouco confusa a respeito de Jesus. Algumas pessoas entendem Jesus assim, especialmente como uma espécie de guru, uma espécie de mestre espiritual, assim, que vivia numa dimensão acima da realidade do mundo comum, físico, de carne e osso. Jesus era quase que um ser assim meio fantasmagórico, quase que translúcido, mas não é isso que nós vemos nos documentos primeiros e originais da fé cristã inicial, primitiva, raiz. Outros veem Jesus assim como uma espécie de revolucionário, alguém que estava, na verdade, tentando ali uma articulação política, tentando fazer alguma coisa para iniciar um movimento contra os romanos, e tinha lá um grupo de seguidores e acabou sendo preso por Roma e a coisa terminou ali mesmo. Outras pessoas veem Jesus, vamos dizer, apenas como uma espécie de ativista pacifista. Jesus estava lá simplesmente tentando conversar com todo mundo e chegando a uma situação em que ele evitava todo e qualquer conflito ou discussão. E é interessante que, olhando o próprio contexto do Novo Testamento, nós não vemos isso.
a Bíblia é clara. Jesus aparece de maneira muito nítida como aquele que é descrito como profeta, como sacerdote, como rei, como Messias esperado da casa de Davi, e também como Emanuel, como Deus entre nós, e como aquele que veio trazer salvação, estabelecer de volta a plena conexão e comunhão com Deus e estabelecer o seu reino, que começa na vida pessoal, individual, inclusive internamente na vida de cada pessoa, na sua consciência, no seu entendimento, nas suas emoções mais profundas, e assim esse reino de Deus se estende numa grande missão que se espalha por todo o mundo e terá o seu desfecho na volta real, literal, verdadeira de Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse texto que nós temos em 1 Timóteo, que é uma carta de Paulo para Timóteo, que é um líder da igreja primitiva, que estava atuando na região de Éfeso, aqui no momento já bem avançado do ministério de Paulo, ele é muito emblemático porque ele vai trazer para nós alguns elementos muito importantes do entendimento a respeito de Jesus. E veja o que ele nos mostra. Ele está dizendo como é que essa comunidade dos seguidores de Jesus do primeiro século deveriam viver. E ele vai dizer que essa comunidade, essa realidade desse pessoal que é irmão na fé e vive junto, que é chamado de igreja do Deus vivo, a casa de Deus. É curioso que nesse momento não tem nenhum edifício onde eles estão, é exatamente a comunidade da fé, que é chamado aqui de coluna e fundamento da verdade. E aí ele vai dizer que essa realidade dessa comunidade cristã, desse povo de Deus, ela deve estar devidamente fundamentada. Qual que é a base? E essa base chama a atenção e diz que grande é o mistério, a palavra eusebeia do grego, traduzida às vezes por piedade, por consagração, por virtude, significa que grande é o mistério da piedade, ou seja, o mistério da vida agradável a Deus, da vida que corresponde a isso. E aí ele vai resumir aquilo que a gente pode assim dizer que é o significado pleno do Natal. Ele vai nos dizer que Deus foi manifestado em corpo, Você talvez vai encontrar algumas traduções que diz aquele que foi manifestado na carne. Existem a palavra aquele no grego é muito parecido com a palavra Deus no original, hos e theos, e se escreve de uma maneira que nos manuscritos é muito próximo um do outro, então por isso alguns manuscritos falam aquele que e outros falam Deus, e claro, Jesus é plenamente divino, foi manifestado em corpo, falando da encarnação, do Emanuel, do cumprimento das profecias de Isaías falando de Jesus, que ele foi justificado, uma palavra que tem um sentido que tem a ver com justiça no original grego, e cujo uso vem de alguns textos do grego da Septuaginta, que tem a ideia também, aquele que foi declarado, que foi confirmado no Espírito, ou pelo Espírito. Isso é importante porque Jesus não só está presente como o Emanuel, como Deus conosco, mas ele também é claramente apresentado nos evangelhos como confirmado e declarado essa manifestação da justiça divina através da ação do Espírito Santo. Vemos isso desde o seu nascimento, vemos isso no batismo, vemos isso no seu ministério, até mesmo no momento da sua tentação, muito claro. E isso que acontece não é um cenário que está diante de nós só na dimensão humana. O texto bíblico, é claro, vai dizer que Jesus foi visto ou contemplado, percebido pelos anjos, quer dizer que a cena da intervenção divina, aquilo que envolve
o Natal, o nascimento e a continuação, o ministério do Messias esperado, é algo que está no radar dessa dimensão do mundo que nós não vemos e é real, o mundo espiritual, o mundo que envolve os anjos. E como nós já temos aqui uma grande expansão do Evangelho, ele foi pregado entre as nações. Claro, Timóteo está lá em Éfeso, temos aqui já muitos, milhares de seguidores de Jesus em vários lugares desse ambiente do Império Romano, e Paulo está dizendo, né, que essa realidade que começou ali naquela noite em Belém, na esfera da realidade ali humana na terra de Israel, nós vamos ver ele pregado entre as nações, crido no mundo, claro, porque em vários lugares não só foi pregado, mas foi recebido. Muitos estavam ali manifestando a sua fé, a sua confiança e, finalmente, recebido na glória. O Cristo Jesus anunciado também subiu aos céus até que depois ele venha retornar para a verdadeira manifestação plena do reino de Deus na segunda volta de Cristo. Então, olhando para isso, a gente vê que a característica desse Natal é algo essencialmente, a gente pode dizer assim, inusitado. É algo diferente, é algo que a gente assim não espera. Porque o que está envolvido nisso? Olhando para o cenário da época, a gente vê uma série de situações muito delicadas e difíceis. A gente tem o povo de Deus desde o exílio da Babilônia, povo que conhecia o Deus único, Israel, numa situação debaixo de domínio de babilônios, depois de persas, depois de gregos, um pouquinho de relativa independência, agora sob os romanos, um cenário de injustiça, um cenário até de divisão interna entre o povo, um cenário de corrupção religiosa e governamental. Estamos na época terrível do domínio da família herodiana, estamos num contexto, num cenário muito complicado. Então existe aquela coisa de: será que a salvação vai chegar? Será que a intervenção divina vai vir? Quando é que a gente vai ver a justiça, o triunfo da misericórdia divina? Quando é que vai chegar a salvação? Todo esse momento atribulado, difícil está ali. E o curioso é que a manifestação desse agir divino na direção de salvação, ela vem de maneira, vamos dizer assim, completamente surpreendente e inusitada. E isso começa, né, com algo que assim, o pessoal talvez nem estivesse prestando muita atenção. Começa quando a gente lembra do texto que está lá num profeta pouco lido, pouco conhecido, que é exatamente o profeta Miqueias, contemporâneo de Isaías, do final do século 8 a.C., lá em Judá, quando, no momento de grande dificuldade no Reino do Sul, que eles escaparam de serem totalmente destruídos pelos assírios, Miqueias vai falar de esperança futura, particularmente no capítulo 4, e quando ele entra no capítulo 5, verso 2, assim, é muito lembrado, muito conhecido, inclusive nos textos mais importantes do nascimento de Jesus, que estão em Mateus capítulo 1 e 2 e Lucas capítulo 1 e 2, nos dois evangelhos aí que são dedicados a essa descrição mais detalhada, nós lemos a grande profecia de Miqueias 700 anos antes de Cristo. E ela diz: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então essa ideia de que o governo, a esperança do rei davídico, aquele que estaria ligado a essa tradição que envolvia a esperança do reino divino, do governo divino, essa expectativa messiânica estava ligado à cidade pequena, à aldeiazinha de Belém.
E aí nós começamos a ver esse elemento bastante inusitado que envolve a realidade do primeiro Natal. Que coisa diferente é essa? E aí vale a pena a gente prestar atenção e ver algumas coisas assim que chamam a nossa atenção quando a gente pensa sobre essa realidade. Primeira coisa que chama a atenção é exatamente a gente ver o destaque para a cidade de Belém. E não só a cidade de Belém, mas é uma pequena aldeia que os textos bíblicos, particularmente Lucas, vão dar atenção, mas dão atenção ao que é aos campos. Ali, se a cidade já não é grande coisa, é uma pequena aldeiazinha, imagine o que são os campos onde estão os pastores. Então a cena daquilo que envolve a grande expectativa da intervenção divina para fazer tudo aquilo que a gente vê proclamado na grande realidade do que significa a pessoa de Jesus, ela chega de maneira inusitada. E chega de maneira inusitada de modo que, em vez dela ocupar o espaço que a gente esperaria, por exemplo, em Jerusalém, ou no templo de Jerusalém, ou em algum ambiente que fosse destacado, não. O que aparece no cenário é exatamente Belém Efrata, em total oposição a tudo que a gente poderia imaginar. Agora, é curioso que a gente olha para esse cenário e vê algo que ainda chama mais atenção. Nesse ambiente da pequena Belém, nós temos uma realidade que domina o mundo. E que domina o mundo é o Império Romano. A gente lembra lá da citação de César Augusto, logo no começo de Lucas 2, e a gente vai ouvir falar também da realidade daqueles magos que vêm do Oriente. E a gente não sabe disso. Mas a verdade é que esse mundo antigo, ele está debaixo de dois grandes poderes. Um que a gente conhece bastante, que é o Império Romano. Nessa época, aí nós temos a época do exatamente imperador César Augusto. Mas o grande conflito do Império Romano é exatamente com o chamado Império Parto. O Império Parto era o Império Persa. Lembre-se de que a terra de Israel, antes de ser dominada pelos romanos e pelos gregos, foi dominada pelos persas. Desde a época do rei Ciro, em 538 a.C. E esse Império Persa, logo um pouquinho depois que terminava a realidade do domínio romano na terra de Israel, logo depois começava, vamos dizer, a fronteira com esse Império Parto. E esse império se estendia de tal maneira que ele ia até a fronteira com a Índia. É conhecido na história, inclusive, as derrotas romanas para os partos. Olha que coisa interessante. Além de estarmos num cenário do grande domínio romano, estamos no cenário do grande poder do Oriente, ou seja, todo o poder globalizado em volta está presente. E é curioso por quê? Porque nesse mesmo cenário nós temos a chegada dos magos, que são sábios que vêm lá do Oriente. E a tradição vai tentar dizer que um chamava-se Baltazar, o outro Melchior, o outro Gaspar, são nomes que surgiram depois, aliás, que são muito celebrados na tradição da Igreja Oriental, na região, e nós não temos nenhuma sugestão clara que eles fossem reis, mas é curioso, porque quando nós abrimos o texto de Isaías capítulo 60 e lemos ali versículos 1, 2 e 3, se fala de reis que viriam, reconhecendo a anunciação daquilo que vinha, da bênção de Deus, e por isso muita gente faz essa conexão que talvez eles tivessem alguma relação com isso, e a tradição reservou a ideia de que possivelmente cada um deles vinha de um pano de fundo diferente. Talvez um fosse de perfil árabe, outro fosse lá da região babilônica, outro persa mesmo, mas todos
estão de acordo que eles vêm daquilo que era identificado com a antiga Pérsia. Isso é tão significativo que no ano 614, os persas invadiram a terra de Israel, fizeram uma destruição, e quando chegaram em Belém e viram ali a chamada Igreja da Anunciação e viram a decoração com aquilo que mostrava, né, roupas persas na referência aos famosos 3 magos, eles preservaram a igreja, pois identificaram uma similaridade. Que coisa interessante e curiosa. Mas nessa história toda, o que a gente vê? Algo que chama a atenção de maneira muito especial. Porque da onde vem a intervenção, a ação divina para lidar com os dramas mais profundos da humanidade que atinge Israel, nem de Roma e nem da Pérsia. Não vem de sábios religiosos que se encontram nem mesmo na terra de Israel, mas nós vamos o quê? Ver magos estrangeiros que vêm, né, simbolizando uma realidade que representa o contraponto do domínio do mundo para reconhecer que algo diferente aconteceu. É interessante essa história porque ela traz para a gente ainda mais alguns elementos que chamam a atenção. Por quê? Porque, curiosamente, olhando para o passado, a gente vê que a grande salvação do povo de Deus, lá atrás, na história de Israel, foi o povo saindo do Egito. Curiosamente, na narrativa que menciona a realidade do Natal, nós vamos ter algo curioso, né? Porque não aparece nada de protagonismo. Quem é que nós temos aqui? Um casalzinho pobre, uma moça camponesa chamada Miriam, conhecida como Maria, que provavelmente tem talvez uns 16 anos de idade, dentro do contexto da época, casada com o José. Eles são originários ali de Betlehem, né, de Belém, estavam em Nazaré e por causa do recenseamento vão para lá, tem até dificuldades em encontrar acomodação adequada, e então a gente vê uma coisa totalmente fora da expectativa, da realidade, quer dizer, desde quando a solução daquilo que envolve o drama humano passa por uma situação de um homem que é basicamente uma espécie de pedreiro da época, um construtor casado com essa camponesa, gente simples, humilde, pobre, e que vai para esse vilarejo e ameaçado, interessante, numa figura por Herodes que representa essa união da perversidade religiosa com poder político, esse mundo confuso, ameaçador, e tal é o drama que eles fogem para o Egito. É curioso que toda essa história ela traz para a gente uma memória antiga. Que memória é essa? A memória da ameaça que alcança a vida. E essa ameaça ela é lembrada lá atrás, porque o povo ia ser destruído no Egito. Curiosamente, fugiu do Egito. Agora nós temos Jesus e a família, Maria e José, ameaçados no ambiente onde tantas crianças morreram através da ação perversa de Herodes o Grande. E eles vão no caminho indo para o Egito. Não é curioso, né? A gente conhece a história da salvação que saiu do Egito para a Terra Prometida, agora a gente tem um caminho inverso que está indo para a Terra Prometida. E nessa ação de alianças perigosas do mal, a gente lembra que o Herodes parece com o faraó. A gente lembra, por exemplo, que quando o povo está indo para a Terra Prometida, eles encontram lá um mago meio estranho, Balaão, que está exatamente na área oriental, depois do Rio Jordão para lá, onde hoje é território da Jordânia, e evocando maldições sobre Israel. Curiosamente, agora os magos vêm de lá e vêm reconhecer o rei que nasceu. Está vendo como a história ela é apresentada como uma pintura extraordinária que mostra o agir de Deus inusitado na história de maneira espetacular? E, meus queridos, que coisa impressionante e especial, que como esse cenário
belo, bíblico do Natal, fala profundamente para nós nos dias de hoje. De onde vem? Da Pérsia. O que é a Pérsia? Os magos vêm da região onde está hoje o Irã. Curiosamente, apesar de uma aliança e um caminho histórico bastante próximo de amizade, hoje, nesse cenário que a gente vê um mundo conflituoso, exatamente a ameaça maior que cai sobre a região de Belém, sobre a terra de Judá, sobre a terra de Israel, está relacionada com aquilo que tem origem, por exemplo, nesse conflito problemático que surge com o Irã em relação ao que temos em Israel na terra prometida. Curiosamente, nós temos uma força militar bruta que domina o mundo, que é o Império Romano, e aí um conflito acentuado surge nesse cenário onde milhares de crianças inocentes vão perder a vida no cenário quando a salvação está chegando. É impressionante como essa realidade tem estado presente nos dias de hoje e nos últimos anos, naquele cenário, no ambiente onde nós tínhamos toda a expectativa de paz, mas enquanto o reino não chega na sua plenitude, nós temos essa turbulência problemática que envolve conflitos, que tira a vida das pessoas. Que realidade surpreendente, que paralelo significativo que a gente encontra de maneira profunda, especial e até fatal quando recordamos o cenário primeiro do Natal. Mas essa história, que é tão inquietante, que é até mesmo dolorida e, de certa forma, se mostra até mesmo apavorante, ela não deixa de ter por trás da história a soberania divina cativante. Por isso é muito interessante a gente observar o que nós temos nesse cenário de maneira mais ampla. Uma ideia de que por trás da cena que envolve o Império Parto, o domínio romano, a situação religiosa de Jerusalém, a crise do povo em todos os sentidos, aquilo que mostra uma profunda desesperança. É nesse momento, eu posso até mesmo dizer que de escuridão, que vai brilhar de maneira única a estrela de Belém. E quando olhamos para esse cenário e lembramos de Belém, nós vamos lembrar aqui que o texto bíblico vai deixar claro para a gente, olha, que quem tem poder e domínio não é o mundo persa, não é César, mas é Cristo, é aquele que nasce, é o rei que chegou. E isso é tão especial que a gente começa a perceber que esse cenário de visão limitada à realidade da Terra recebe essa santa invasão divina que é especialmente mostrada no cenário a partir da presença dos anjos. Esses anjos que surgem cantando, esses anjos que surgem celebrando, esses anjos que fazem parte dessa grande apresentação de Natal, que tem como aqueles que estão aí participando e, vamos dizer, assistindo à grande cantata, que são os pastores dos campos de Belém, mostra aqui para a gente que por trás de um cenário que parece ser determinante a partir daquilo que se pode ver no ambiente político, religioso, existe um cenário da perspectiva divina que de fato determina a história de modo especial. E olha que coisa impressionante. A gente nem lembra disso, mas tudo acontece em Belém, e Belém, Beit Lehem, quer dizer casa do pão. Sim, casa da abundância, casa de fartura, casa da bênção. E Belém é tão casa que ali é exatamente o domicílio do domínio divino. Ali é o domicílio, vamos dizer, é o primeiro CEP de Jesus, né? É a primeira morada.
exatamente onde vai ser recebido, abrigado o Emanuel, o Deus conosco, naquela cena tão pitoresca, tão artisticamente trabalhada na história pelos diversos presépios que aparecem em todo o mundo, celebrando esse momento tão único e especial. E aí vamos ver a realidade que quando a gente pensa na bênção, pensamos numa verdadeira, vamos dizer, abundância, podemos pensar no pleno acolhimento, sem dúvida, ali. Belém é a casa. Mas essa casa, ela é curiosa, ela é diferente. Sabe por quê? Porque exatamente no momento da ameaça maior, quando, curiosamente, a chamada família sagrada, Jesus, Maria, José, pega o caminho para o Egito, olha que coisa interessante, o caminho que sai daquele ambiente de acolhimento de Belém, que é a casa, é um caminho que passa por Gaza. E é muito impressionante. O que a gente pode dizer sobre Gaza? Será que podemos pensar que existe o Natal que, saindo de casa, vai chegar a Gaza? Pois é, curioso. A gente nunca poderia imaginar muita coisa sobre Gaza a partir da sua história antiga. Era uma cidade originalmente nem israelita, de habitação dos filisteus, juntamente com Gate, com Ecrom, com Asdod, com Asquelon, um ambiente de absoluta rivalidade histórica com os israelitas, e falar de Gaza é lembrar do gigante Golias, é lembrar dos problemas incontáveis de uma figura controvertida como Sansão, e a gente certamente não imagina Gaza como nenhum ambiente promissor. Curiosamente, assim como nós temos um cenário de problema de domínio indevido mundial na época, assim como nós temos os antigos magos que saíram da terra, onde hoje é o Irã, chegando ali na região, assim como nós temos uma situação em que aquilo que envolve a aliança de Deus e o agir dele na história está ameaçado pelos poderes políticos e religiosos daquela ocasião, nós temos nos últimos tempos a centralidade de um conflito que acaba atingindo, sob a égide do terror, o mundo todo, curiosamente, a partir da realidade de Gaza. E quem poderia imaginar que a saída de Jesus para preservar a sua vida com a sua família é um caminho que passa por Gaza. Mas a história não termina aí, porque esse caminho que chegava a essa famosa estrada conhecida no mundo antigo, havia mares que, costeando ali o mar Mediterrâneo, chegava a os lugares tão, vamos dizer, extraordinários e elogiados em muitos contextos bíblicos, inclusive em toda a história do Antigo Egito. É interessante que Gaza vai aparecer de novo no contexto do Novo Testamento. Vamos nos lembrar lá de novo, quem é que estamos aqui celebrando e comemorando, e inclusive falando de um texto em 1 Timóteo capítulo 3, que na verdade era um cântico, uma poesia, que foi música na igreja primitiva e que hoje ainda é musicada na tradição cristã. Então Deus foi manifestado no corpo e na carne, foi reconhecido, declarado pelo Espírito, e ele foi anunciado, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Olha só que coisa! Você quer saber qual é um caminho especial por onde começou essa ampliação do Natal? Como é que foi a jornada territorial da vitória que começa no primeiro Natal? Quem diria? Saiu de casa e chegou a Gaza. Por isso é interessante quando nós lemos Atos capítulo 8, o texto é de arrepiar, mexe com a gente. Atos 8, verso 26 diz: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá
para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. E é interessante, a gente agora vê o cenário, né? Quando o anjo do Senhor está, mais uma vez, sendo a referência que está agindo na história por trás dos poderes econômicos, por trás do domínio político, por trás da religião que se degenerou em busca de poder e opulência e outros caminhos indevidos. É assim como o poder de Deus se manifesta em Belém, trazendo a salvação por meio de Cristo Jesus, assim como os anjos se manifestam de maneira especial, assim como os profetas de Deus estão sempre sendo convocados pelo agir do Espírito, mais uma vez, quem diria, o anjo do Senhor aparece, indica o caminho e Filipe vai para Gaza. A mensagem que começou em Belém, a casa, chega exatamente no caminho para Gaza. E lá nós vamos ter a primeira expansão que vai alcançar outra nação. O evangelho começa em Jerusalém, na Judéia. E um pouquinho aqui antes disso ele chega a Samaria, que ainda é um ambiente muito próximo, mas pela primeira vez ele vai, de fato, sair da realidade da terra de Israel para entrar em terras estrangeiras, mesmo antes de alcançar um primeiro romano, vai chegar às terras africanas, passando pelo Egito, chegando à Etiópia, e a celebração bíblica é extraordinária. Que coisa impressionante! Por isso o texto vai prosseguir e nós devemos celebrar. Diz o texto, no verso 36, em seguinte, prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe aqui a água. Onde? O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim nós temos a referência, assim ele deu ordem para parar a carruagem, e então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quem poderia imaginar esse cenário absolutamente inesperado? Esse cenário absolutamente inusitado, que a gente nunca poderia imaginar. Nós vemos o agir de Deus passando por um caminho. A gente não sabe até hoje onde exatamente o eunuco foi batizado. Alguns sugerem que foi talvez na estrada que saía de Jerusalém. Lembre-se que Jerusalém é do ladinho de Belém, é uma coisa assim em torno de uns 8 quilômetros. Talvez um pouquinho depois. Outros acham que talvez foi um pouco mais para frente, na região onde hoje está o Vale de Elá, e alguns, até com bastante possibilidade e razão, sugerem que isso aconteceu nas imediações mesmo de Gaza. Quem sabe um batismo ali na região bem ali onde está o mar. É impressionante essa história e que nos ajuda a pensar profundamente sobre a nossa realidade espiritual nesse contexto de Natal. Às vezes o nosso coração, a nossa mente, pensa na realidade e avalia, achando que o nosso destino, a nossa vida, a realidade humana, ou até a realidade do planeta, do que está à nossa volta, é determinado pelas nossas ações, pelas
as propostas de natureza política ou os grandes elementos que parecem assim definir do ponto de vista econômico, social, político o destino de tudo, e a nossa cabeça até fica cansada, a gente até gasta a nossa energia, a gente se desgasta nesse contexto pensando e até cansando o coração nisso. O que nós vamos encontrar de maneira especial e fenomenal no primeiro Natal é a gente ver essa gostosa e surpresa divina que nos atinge de maneira absoluta e especial, porque o Natal, biblicamente explicado, por definição, ele é inusitado. Vai nascer de uma mulher? Não, de uma virgem. Vem de um casal assim que representa a religiosidade maior? Não. 2 pobrezinhos que vivem na Galileia. Tem a ver com o poder que domina o mundo? De jeito nenhum. O que a gente pode dizer da grande experiência mística e poderosa que se conhecia no passado? Vai se ajoelhar e trazer presentes diante do rei. O que a gente pode dizer da experiência religiosa alinhada com o conhecimento da lei que está no grande templo? Não significa nada diante da manjedoura de Belém. O que a gente pode dizer da nossa herança que tem a ver com a salvação que veio do Egito? É totalmente ao contrário, é indo para lá. O que a gente pode dizer de uma cidade que representa o conflito dos filisteus na antiga Gaza? É a salvação que sai da casa e chega a Gaza. Por isso, toda a turbulência do mundo à nossa volta, apesar de ser dolorida, de evocar a nossa ação humanitária, de pedir a nossa ação em favor da paz, de modo nenhum abala a nossa esperança para mostrar o poder especial, com música angelical, com salvação plena e cabal, que se manifesta na história de Natal. Deus abençoe a nossa vida. Deus dê graça e dê vida ao seu coração. Deus surpreenda você nessa mensagem que leve você a reconhecer Cristo Jesus, Deus manifestado no corpo, que foi declarado, confirmado pela ação do Espírito Santo, que foi pregado, anunciado entre as nações, começando na estrada que saiu da casa para chegar a Gaza, que foi crido no mundo e vai chegar à sua vida e finalmente será recebido na glória. Deus nos abençoe. Feliz Natal.